Olá, guerreiros e guerreiras de todo o meu país, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. As ONGs progressistas estrangeiras querem comprar a fé dos cristãos brasileiros. Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um cenário preocupante de aumento nas interferências progressistas estrangeiras nos âmbitos político-cultural e, mais alarmantemente, nas igrejas cristãs. Estes movimentos que se disfarçam sob o manto de causas sociais e defesa dos direitos humanos representam um risco direto à fé cristã e aos princípios que sustentam a sociedade brasileira. Como seguidores da fé cristã, é nossa responsabilidade moral e espiritual nos opormos a essas ações que tentam distorcer e corromper a mensagem do Evangelho e subverter a autonomia das igrejas e da nossa nação. A intervenção de organizações estrangeiras no cristianismo. Desde os primórdios do cristianismo até os dias atuais, sua influência positiva tem sido perceptível em diversas sociedades onde se difundiu. No entanto, é fundamental ressaltar que essa transformação é essencialmente guiada pelo Espírito Santo e enraizada nas Escrituras, não sendo pautada por agendas políticas ou ideológicas externas. Quando organizações internacionais com inclinações esquerdistas, como a Open Society Foundations ou a Ford Foundation, investem vultosas quantias em entidades que promovem uma visão progressista contrária aos valores cristãos, devemos ficar alarmados. Essas organizações visam enfraquecer a influência pública do cristianismo no Brasil ao se oporem diretamente aos princípios cristãos e moldar a sociedade de acordo com ideologias globalistas. Essas organizações afirmam estar buscando uma sociedade justa, inclusiva e sustentável, mas o que realmente fazem é promover uma agenda globalista que se opõe radicalmente aos princípios ensinados na Bíblia Sagrada. O apoio ao aborto, a ideologia de gênero e a redução do encarceramento não são apenas temas políticos em debate, eles representam um ataque direto aos valores essenciais do cristianismo, como o respeito pela vida, a importância da família e os ensinamentos morais bíblicos. O financiamento dessas pautas por organizações estrangeiras progressistas que não partilham dos princípios cristãos evidencia claramente uma estratégia para enfraquecer a influência da Igreja na sociedade brasileira, corrompendo o tecido moral da nação. A guerra cognitiva e a manipulação da narrativa. Um exemplo claro dessa intervenção é a tentativa de moldar a narrativa em torno do projeto de lei 1904-24, que criminaliza qualquer aborto feito a partir de 22 semanas de gestação. A estratégia utilizada pelos inimigos do cristianismo é a da guerra cognitiva, em que a verdade bíblica é distorcida e manipulada pelos esquerdistas para servir a uma agenda secularista e anticristã. Essa estratégia não é nova, mas sua aplicação tem se tornado cada vez mais sofisticada e eficaz, especialmente com o apoio financeiro e logístico de organizações progressistas internacionais. Artigos publicados por entidades como o Instituto de Estudos da Religião, ISER, exemplificam essa estratégia. Em vez de reconhecer o valor sagrado da vida, esses textos retratam a defesa do nascituro como uma forma de controle sobre as mulheres, uma visão completamente contrária aos ensinamentos cristãos que afirmam a santidade da vida desde a concepção. Para os cristãos, a vida é um dom de Deus, e cada ser humano é criado à sua imagem e semelhança, merecendo, portanto, proteção desde a concepção até a morte natural. No entanto, os artigos do ISER buscam inverter essa verdade, apresentando a defesa da vida como uma opressão às mulheres, especialmente às mulheres negras, e como uma imposição patriarcal e racista. Essa manipulação da narrativa por esquerdistas não é apenas um ataque à fé cristã, mas também uma tentativa de controlar a mentalidade da sociedade, impondo uma visão minoritária e anticristã sobre a maioria dos brasileiros. O conceito de disputar a mentalidade social, frequentemente utilizado por esses grupos, é, na verdade, um eufemismo para o controle da narrativa. Eles buscam incessantemente impor uma visão de mundo secularista e anticristã, artificialmente sustentada por um pequeno grupo bem financiado e engajado, sobre a maioria orgânica da sociedade que ainda valoriza os princípios cristãos. A influência das ONGs e o perigo para as igrejas. O financiamento dessas agendas anticristãs por ONGs internacionais não é um fenômeno novo, mas sua intensidade e impacto têm crescido de forma alarmante nos últimos anos.
O IZER, por exemplo, recebeu quase 20 milhões de reais em doações nos últimos 5 anos, principalmente de organizações esquerdistas que têm como objetivo explícito desmantelar a influência cristã na sociedade. Esse financiamento permite que essas entidades esquerdistas promovam suas pautas em atrevidotes passos, desde o legislativo até as mídias, construindo uma rede de influência que busca silenciar vozes cristãs e promover uma agenda secularista. Essa rede de financiamento cruzado é extremamente eficiente em amplificar as vozes e agendas anticristãs. Por exemplo, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que atua como intermediário para doações de organizações como a Ford Foundation e a Open Society Foundations, é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Além disso, novas organizações progressistas, como a Illuminati, fundada pelo bilionário Pierre Omidyar, é dele a First Look Media, grupo por trás do site Intercept, tem se juntado a esse esforço, injetando mais recursos em iniciativas que visam enfraquecer a influência cristã no Brasil. A Illuminati, através de seu financiamento direto e indireto, apoia uma série de projetos que buscam redefinir o papel da religião na esfera pública, sempre com um viés secularista e progressista. Para nós, cristãos, essa realidade deve ser um chamado à ação. Devemos estar atentos a essas intervenções e agir para proteger nossas igrejas e nossa fé. A aceitação de financiamento estrangeiro de entidades progressistas que se opõem aos princípios cristãos é uma forma de traição à nossa fé. As igrejas que aceitam esses recursos se tornam vulneráveis à corrupção de sua missão e mensagem, desviando-se dos ensinamentos de Cristo para abraçar ideologias que promovem a morte, a destruição da família e a perversão moral. O Estado laico e a influência cristã. Outro aspecto preocupante dessa guerra contra o cristianismo é a distorção do conceito de Estado laico. O IZER e outras entidades similares argumentam que a presença de cristãos na política é uma ameaça ao Estado laico. No entanto, essa visão é profundamente equivocada e intencionalmente distorcida. O Estado laico, em sua essência, deve garantir a liberdade religiosa e a participação de todos os cidadãos, incluindo os cristãos, na vida pública. A tentativa de excluir vozes cristãs do debate político não é uma defesa do Estado laico, mas sim uma forma de impor uma agenda secularista esquerdista que busca erradicar qualquer influência cristã na sociedade. A presença cristã na política é fundamental para a preservação dos valores que sustentam nossa sociedade. Desde a defesa da vida até a promoção da justiça, a contribuição dos cristãos para a construção de uma sociedade justa e moralmente saudável é inestimável. O cristianismo ensina que todos os aspectos da vida, incluindo a política, devem ser submetidos à soberania de Deus. Portanto, a tentativa de marginalizar os cristãos sob o pretexto de proteger o Estado laico deve ser rejeitada e combatida firmemente. A participação ativa dos cristãos na política não é apenas um direito, mas uma responsabilidade daqueles que seguem a Cristo. A responsabilidade dos cristãos. Diante dessas ameaças, a resposta dos cristãos, especialmente dos evangélicos, deve ser firme e clara. Não podemos permitir que forças externas esquerdistas determinem a direção de nossas igrejas ou influenciem a nossa fé. Mais uma vez, a aceitação de financiamento estrangeiro por parte de instituições cristãs deve ser rejeitada, pois compromete a integridade e a missão da igreja. Devemos lembrar que a nossa missão, enquanto cristãos, é proclamar o Evangelho de Cristo, crucificado por nossos pecados, morto e sepultado, e ressuscitado dentre os mortos, como ensina a Escritura Sagrada, e viver de acordo com seus ensinamentos. Essa missão não pode ser comprometida por influências externas progressistas que buscam destruir tudo o que é sagrado. Além disso, é imperativo que os cristãos estejam informados e engajados na defesa de nossos valores. Devemos apoiar políticos e líderes que compartilham de nossa fé e que estão dispostos a lutar contra essas agendas anticristãs. A participação ativa na política e na vida pública não é apenas um direito, mas uma responsabilidade daqueles que seguem a Cristo. A Igreja deve ser uma voz profética na sociedade, chamando as pessoas ao arrependimento e defendendo os princípios morais e espirituais que nos foram confiados por Deus, na Sagrada Escritura. Resistência e firmeza. Diante dessa ameaça progressista, a Igreja deve responder com resistência e firmeza na fé.
Devemos fortalecer a nossa comunidade cristã, focando na doutrina bíblica, na oração e na comunhão dos santos. A igreja deve ser um refúgio de verdade e moralidade em um mundo que está cada vez mais se afastando de Deus. Devemos ensinar aos nossos membros a importância de permanecer firmes na fé, mesmo quando somos pressionados a comprometer nossos valores. A resistência cristã também deve se manifestar através de uma rejeição clara e inequívoca do financiamento e da influência estrangeira progressista que busca corromper a igreja. Devemos confiar na providência de Deus para suprir nossas necessidades, em vez de recorrer a fontes que comprometem a nossa missão. A independência financeira das igrejas é crucial para manter a sua autonomia espiritual e para resistir às pressões externas. Além disso, a igreja deve ser ativa na defesa dos valores cristãos na sociedade. Isso inclui apoiar leis e políticas que protejam a vida, a família e a liberdade religiosa. Devemos eleger representantes que compartilhem da nossa fé e que estejam dispostos a defender os princípios cristãos no governo. A igreja não deve se isolar do mundo, mas deve ser uma força ativa para o bem, influenciando a sociedade com os valores do reino de Deus. A unidade cristã. A unidade cristã é essencial na luta contra a intervenção estrangeira progressista. As igrejas, independentemente de sua denominação, devem se unir em torno dos aspectos da fé e doutrina que têm em comum. A divisão dentro do corpo de Cristo enfraquece a nossa capacidade de resistir às influências externas esquerdistas. Devemos buscar a unidade na verdade, trabalhando juntos para proteger a nossa fé e a nossa nação das forças progressistas que buscam destruir o cristianismo. Essa unidade deve se manifestar em diversas áreas, desde a cooperação entre igrejas locais até a participação conjunta em eventos e iniciativas que promovam os valores cristãos. A unidade cristã também deve se estender ao apoio mútuo em momentos de perseguição ou desafio. Quando uma igreja é atacada por forças externas, todas as igrejas devem estar prontas para apoiá-la e defendê-la. A unidade na igreja também é fortalecida pela educação cristã. Devemos investir na formação teológica dos nossos membros, ensinando-os a discernir as falsas doutrinas e as influências anticristãs que procuram infiltrar-se na igreja. A educação cristã sólida é uma das melhores defesas contra a corrupção espiritual e a manipulação da verdade. Oração e dependência de Deus. Finalmente, a resposta mais poderosa da igreja à intervenção estrangeira progressista é a oração. A oração é a arma mais forte que temos contra as forças espirituais que buscam destruir o cristianismo. Devemos orar por discernimento, para que possamos reconhecer as ameaças à nossa fé. Devemos orar por coragem, para que possamos resistir às pressões externas e permanecer firmes na nossa missão. Devemos orar pela proteção de Deus sobre a nossa igreja e sobre a nossa nação. A dependência de Deus é fundamental. Embora devamos ser ativos na defesa da nossa fé, também devemos confiar que Deus está no controle e que Ele protegerá a sua igreja. As Escrituras nos lembram que se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Essa promessa nos dá a confiança de que, não importa quão poderosas sejam as forças que se levantam contra nós, a Igreja de Cristo prevalecerá. Para vencer a guerra. O cristianismo no Brasil está sob ataque, não apenas por forças internas, mas principalmente por intervenções estrangeiras esquerdistas que buscam destruir a fé e os valores que sustentam nossa nação. Como cristãos, devemos estar atentos a essas ameaças e responder de forma corajosa e decidida. A aceitação de recursos de entidades esquerdistas que promovem agendas contrárias aos ensinamentos bíblicos é um caminho perigoso que leva à corrupção da fé e à perda da autonomia da Igreja. Devemos permanecer firmes na defesa da vida, da família e da moralidade cristã. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!